Me chamo Rondinelli e, além de capelão, eu sou o presidente da ATEGRAM, Associação Teológica Grão de Mostarda. A ATEGRAM trabalha com formação e implantação de projetos de capelania, não apenas no Brasil, mas também em outros países. Quando falamos sobre capelania em nosso país, há um pouco de confusão, existem algumas dúvidas sobre o que seria a capelania. O que seria um capelão? Alguns têm aquele conhecimento do capelão militar, o capelão que trabalha junto à polícia, mas o capelão civil é uma ideia um pouco diferente de toda essa proposta. E junto a isso, essa falta de informação, vem alguma confusão. Se você pegar um dicionário e procurar lá a definição de capelania, é bem provável, 99% deles vão definir capelania como um sacerdócio que trabalha em prol de serviço religioso. Então, o capelão seria um sacerdote que exerce um serviço religioso. Ao olhar para essas duas colocações da definição do dicionário, gera-se muita confusão porque, se você estiver inserido num contexto religioso ou não, todos nós temos uma definição já bem formada sobre o que é um sacerdote. Sacerdote seria um padre, um pastor, alguém que encabeça, que lidera um movimento religioso. E quando falamos que um capelão é um sacerdote, alguns já se sentem desestimulados porque talvez não tenham essa classificação pastoral, essa classificação da Igreja Católica como um padre ou alguma outra religião. E falam assim, mas eu não sou líder religioso, eu não tenho informação, como é então que eu vou exercer a capelania? Bem, normalmente, um líder religioso, seja de qual religião for, ele tem as suas doutrinas, ele segue uma doutrina e ensina essa doutrina, por isso ele é um sacerdote. E ele o objetivo dele é aproximar as pessoas de Deus. Seja de qual deidade estivermos falando, um sacerdote ele vai cumprir esse papel. Como é que essa definição se encaixa dentro da capelania? Bem, a base, o fundamento da capelania é não apenas amar o próximo, mas exercer esse amor ao próximo. Ela estende um pouquinho, porque hoje se fala muito sobre você tem que amar o seu próximo. Mas o exercer fica um pouco em segundo plano, porque não é fácil exercer isso. Dentro da nossa correria, dentro da nossa vida tão competitiva, tão árdua, com tantos problemas para se resolver no dia a dia, é difícil às vezes exercer esse amor ao próximo, sendo às vezes até que nós temos as nossas necessidades, temos as nossas urgências e não nos sobra muito tempo para fazer isso. Já um capelão não tem muita escolha, porque ele é um sacerdote. Para não apenas amar o próximo, mas a religião dele é praticar o amor ao próximo. O capelão, enquanto capelão, ele é uma pessoa religiosa, espiritualizada, mas ele não pode exercer de uma forma aberta e direta a sua religião enquanto capelão. Se ele for um pastor e ele chegar em algum ambiente onde as pessoas ali não têm a mesma fé que ele, ainda assim ele necessita exercer o seu sacerdócio de amar o próximo. Ele tem que se adaptar, ele tem que se integrar àquele grupo, porque enquanto sacerdote da prática do amor ao próximo, ele necessita alcançar as pessoas independente das suas ideologias, independente da sua postura religiosa, independente das suas posturas sociais, daquele pensamento interno. Isso não é relevante para este sacerdote que acredita, que defende como religião a prática do amor ao próximo. A capelania, ela nos leva a ultrapassar os nossos limites até religiosos. Um pastor, que é capelão, atenderia sem nenhum problema um paciente, um interno, uma pessoa que necessita de ajuda, que seja católica, que seja espírita, que tenha qualquer outro tipo de religião. Ele, enquanto sacerdote, tem como sua congregação todos aqueles que necessitam de ajuda. E ao falarmos no segundo aspecto que o dicionário nos apresenta, quando fala sobre exercer um serviço religioso, aí que a confusão aumenta. Porque aqueles que estão inseridos em um meio religioso entendem que serviço religioso, se for católico é a missa, se for evangélico
é um culto, e por aí vão as definições do que seria exercer um serviço religioso. Esse serviço religioso quase sempre tem um aspecto dentro da igreja, dentro de um templo, dentro de um local, e ali tem os ritos, os rituais daquela religião, ali dentro está sendo feito o rito religioso. Dentro da capelania não é assim. Exercer um serviço religioso é junto ao pensamento do sacerdócio da capelania, que é o quê? Amar o próximo e exercer esse amor. Então, o serviço religioso da capelania é ir em direção àqueles que estão necessitados e de uma forma prática, de uma forma direta, lutar para mudar a situação, mudar a necessidade, reverter uma situação ruim. Esse é o serviço religioso do capelão. Ele não vai simplesmente chegar lá e apresentar a sua religião, até porque, como nós já falamos, a sua religião pessoal, imediatamente, ao iniciar o trabalho, não é relevante. O que é relevante é exercer o amor ao próximo. Tudo bem que a religião dele envolva ou entenda ou pregue que é necessário amar o próximo, mas enquanto capelão ele não vai abrir isso, religiosamente falando, para que não crie problemas. De repente a pessoa que ele vai atender não tem o mesmo pensamento religioso que ele e ainda mais, tem uma certa resistência à sua postura religiosa. Então ele não vai ali em nome da religião, ele vai ali em nome da capelania. Ele vai exercer o serviço religioso, que é estender a mão para o necessitado, que é abraçar uma pessoa que precisa, que é aconselhar, que é ajudar a reverter uma situação. Então o sacerdote capelão, ele prega, ele defende, ele anuncia a prática do amor ao próximo. E ele exerce um serviço religioso, quando ele vai em direção àquela pessoa que é necessitada, aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que está dentro de uma situação que necessita de mudança. Ele vai lá e luta com as suas forças, com o seu conhecimento, para mudar aquela vida. Esse é o resumo do que é um capelão sacerdote, que exerce um serviço religioso.